Eu caminhei até a casa do meu filho para uma visita surpresa de ação de graças e vi uma coisa de partir o coração na varanda da frente. Aquela única visão fez com que meu filho e sua esposa perdessem toda a sua fortuna multimilionária em exatas 48 horas. O que se seguiu é uma história brutal sobre o que acontece quando você confunde a generosidade de um pai com a fraqueza de um tolo. Antes de eu revelar o que encontrei do outro lado daquela porta, me diga nos comentários de onde você está assistindo e, por favor, inscreva-se no canal se você acredita que o karma sempre volta para cobrar suas dívidas. Meu nome é Isaiah Turner e aos 68 anos aprendi que alguns sentimentos se instalam profundamente nos seus ossos, muito antes que sua mente consiga entendê-los. Naquela tarde de ação de graças, era uma sensação fria, um calafrio profundo e penetrante, que não tinha absolutamente nada a ver com o gelo raro de 9 graus negativos que tomava conta das ruas de Atlanta. Tudo começou no momento em que girei a chave na ignição da minha velha caminhonete Ford enferrujada. Eu estava dirigindo para a casa do meu filho Darius, em um daqueles novos condomínios fechados e extensos, onde cada mansão parece idêntica, construídas tão rápido que você se pergunta se usaram esperança em vez de concreto. Foi uma visita não anunciada. Meu instinto me disse para ir, e um homem que passou 45 anos levantando casas e assentando fundações aprende a confiar em seu instinto. Ele te avisa quando uma viga está apodrecendo de dentro para fora muito antes de o telhado desabar. E a fundação da minha família parecia que estava prestes a desmoronar em pó. A viagem foi de 40 minutos de silêncio, me dando tempo demais para pensar. Os telefonemas com Darius haviam mudado nos últimos 2 anos, desde que ele se casou com Vanessa. Antes eram fáceis, cheios de conversas sobre o jogo dos Hawks ou a receita de churrasco que ele queria tentar. Agora eram pesados com coisas não ditas. Suas ligações casuais se transformaram em pedidos hesitantes, que sempre terminavam com um cifrão. Um valor para os novos impostos da propriedade, um valor para o projeto de paisagismo que Vanessa queria, um valor para uma associação no clube de campo que eles não podiam pagar, mas sentiam que mereciam por causa de seu novo círculo social. Nunca mais era apenas uma ligação entre pai e filho, era uma transação comercial. E Vanessa, minha nora, a voz dela era como vidro polido, lisa e brilhante, mas fria ao toque. Em cada conversa, ela encontrava um jeito de falar sobre meus bens. Ela dizia: Isaiah, você realmente deveria se mudar daquele lugar velho para algo menor. Pense no valor em que você está sentado. Ela falava da minha casa de 40 anos, como se fosse apenas uma conta bancária esperando para ser liquidada para que eles pudessem melhorar o estilo de vida deles. Minha falecida esposa, Eleanor, viu isso chegando. Ela sempre via. Isaiah, ela me dizia com a mão quente na minha palma calejada. Aquele menino Darius tem um coração de ouro, mas sua espinha é feita de algodão. Você tem que ser o carvalho, porque ele vai se dobrar com qualquer vento forte, e Vanessa é um furacão. Eleanor temia que Darius esquecesse o suor e o sacrifício que construíram nossa vida, que ele trocasse o chão sólido de sua criação pelas areias movediças das aparências. Ao virar na rua deles, ladeada por cercas vivas bem cuidadas e estátuas importadas, eu soube que as preocupações dela haviam se tornado minha realidade. Aquela não era uma visita de feriado, era uma missão de resgate, embora eu ainda não soubesse quem eu estava salvando. A casa estava iluminada como um navio de cruzeiro na noite. Eu podia ver a luz dourada transbordando das janelas da sala de jantar, silhuetas de pessoas rindo, levantando suas taças de cristal caras, os sons de uma família feliz e bem-sucedida ecoando na rua. Mas meus olhos não foram atraídos para o calor. Eles foram atraídos para uma pequena sombra escura encolhida perto da porta da garagem, separada uma forma que não pertencia àquela imagem perfeita. Meu coração parou no peito.
Soquei o pé no freio, a velha caminhonete gemendo em protesto, enquanto derrapava em um pedaço de gelo preto na pista. Era Malik, meu neto de 8 anos. Ele estava sentado no concreto congelado, abraçando os joelhos contra o peito. Ele usava nada além de uma camiseta fina de algodão e um calção de ginástica em um frio de 9 graus negativos. Eu saltei da caminhonete antes mesmo que ela parasse totalmente, meu corpo se movendo, movido por uma fúria fria. O vento cortou minha jaqueta de trabalho pesada como uma faca, e eu só podia imaginar como aquilo parecia em sua pele nua. Eu corri até ele. Suas pernas estavam cobertas de arrepios que pareciam dolorosos. Seus lábios tinham um tom azulado aterrorizante que fez meu estômago revirar. Ele estava tremendo um tremor violento e constante que ele não conseguia controlar. Arranquei meu casaco pesado de lona e o envolvi puxando-o para os meus braços. Ele parecia frio como um bloco de gelo contra o meu peito. Malik, eu gritei contra o vento. O que em nome de Deus aconteceu, filho? Por que você está aqui fora? Ele olhou para mim, seus grandes olhos castanhos arregalados e cheios de lágrimas que haviam congelado em suas bochechas. Eu derrubei o suco de uva. Ele sussurrou, os dentes batendo tanto que mal conseguia formar as palavras. No tapete novo da mamãe, o persa. A raiva no meu peito queimou tão quente que parecia que podia derreter aço. Por uma mancha, em um pedaço de tecido, eles colocaram seu filho de 8 anos para fora para congelar. Eles tratavam um tapete com mais respeito do que sua própria carne e sangue. Eu o abracei forte, sentindo a pequenez de seu corpo, o jeito desesperado como ele se agarrava a mim, em busca de calor enterrado no cheiro de serragem e tabaco velho do meu casaco. As risadas de dentro da casa flutuavam até nós. Soava como uma zombaria, uma piada cruel, feita por pessoas que haviam perdido suas almas. Olhei da forma trêmula de Malik para a casa quente e iluminada, e um interruptor virou dentro de mim. O tempo de ser o pai quieto e apoiador tinha acabado. O tempo do carvalho havia chegado. Não me preocupei com a campainha. Com Malik ainda embrulhado no meu casaco e aninhado em meus braços como um bebê, caminhei até a pesada porta de mogno, aquela pela qual eu havia assinado o cheque 3 anos atrás, e me preparei para estilhaçar o mundo perfeito deles. Levantei minha bota de trabalho pesada e a enterrei na madeira bem ao lado da maçaneta. Eu não bati, eu não pedi para entrar, eu rompi o perímetro. A porta se abriu com um estalo que soou como um tiro, ecoando pelos tetos altos da catedral. O pesado mogno bateu contra a parede interna, vibrando toda a entrada. O barulho silenciou a casa instantaneamente. A música de jazz educada pareceu desaparecer, o tilintar dos garfos de prata contra a porcelana fina parou. As risadas morreram em suas gargantas. Eu cruzei a soleira, trazendo o vento cortante do inverno para dentro comigo. Minhas botas sujas de lama deixaram rastros escuros e grossos no chão de mármore imaculado, mas eu não me importei. Caminhei direto para a sala de jantar com Malik tremendo contra meu peito. Lá estavam eles, Darius e Vanessa sentados às cabeceiras de uma longa mesa de mogno, que gemia sob o peso de um peru de 9 quilos, tigelas brilhantes, de acompanhamentos e garrafas de vinho que custavam mais que minha compra semanal de mercado. Eles estavam entretendo 6 convidados, pessoas que eu vagamente reconhecia como os novos amigos que Vanessa havia curado desde o casamento. Homens em ternos sob medida e mulheres com diamantes que capturavam a luz do lustre. Por uma batida de coração, todos apenas encararam. Seus rostos estavam congelados em um quadro de choque. Eles olhavam para mim, um homem negro grande em roupas de trabalho sujas, segurando uma criança aterrorizada e semidespida parado na sala de jantar de revista de arquitetura deles. Vanessa foi a primeira a se recuperar. Ela se levantou sua cadeira raspando asperamente contra o chão. Ela colou um sorriso falso e quebradiço no rosto, aquele tipo que nunca alcança os olhos. Isaia,
Ela gorjeou sua voz uma performance aguda de surpresa encantada. Você veio. Nós não achávamos que você viria. Você deveria ter ligado. Teríamos pedido para o buffet colocar mais um prato. Ela gesticulou vagamente para a mesa, transbordando, tentando agir como se aquilo fosse normal, como se eu não tivesse acabado de arrombar a porta da frente dela. Darius apenas ficou lá paralisado. Seu rosto era uma máscara de culpa e terror. Ele nem conseguia encontrar meus olhos. Ele olhava para sua taça de vinho, para suas unhas perfeitamente feitas para qualquer lugar, menos para seu pai e seu filho. Eu não falei com eles. Caminhei passando pelos convidados atordoados e fui direto para o centro da sala. Puxei uma cadeira vazia, o assento de veludo parecendo delicado demais para um trabalhador da construção, e sentei Malik. Certifiquei-me de que meu casaco pesado de lona ainda estivesse enrolado firmemente em volta de sua pequena estrutura. Alisei seu cabelo para trás da testa, sentindo que sua pele ainda estava pegajosa e fria. Virei-me para encarar meu filho e sua esposa, e deixei o silêncio se estender. Deixei que ele enchesse a sala até ficar pesado, sufocante. Eu queria que os convidados absorvessem a imagem, a criança tremendo de lábios azuis, o grande banquete. Os pais que escolheram um tapete em vez de uma vida. Finalmente olhei diretamente para Darius. Esperei até que ele fosse forçado a olhar para cima, até que seus olhos fracos e evasivos encontrassem os meus. Então olhei para Vanessa. Por que meu neto estava lá fora? Perguntei. Eu não gritei. Eu não precisava. Minha voz era um estrondo baixo como um trovão distante. Ela carregava 40 anos de trabalho duro e lições ainda mais duras. Vanessa soltou uma risadinha nervosa. Ah, Isaia, não seja dramático. Ele estava apenas de castigo. Ele derramou suco de uva por toda a passadeira branca nova no corredor. Aquela que eu mandei trazer do exterior. Dissemos a ele para ir esfriar a cabeça lá fora por 5 minutos. Ele deve ter ficado lá fora só por teimosia. Você sabe como são os meninos. Ela olhou para os convidados em busca de validação, esperando que eles concordassem com as dificuldades de criar filhos. Mas ninguém se mexeu, ninguém sorriu. Eles olhavam do menino aterrorizado, tremendo no meu casaco, para a mulher bebericando seu vinho, e a atmosfera na sala azedou. Esfriar a cabeça, repeti as palavras com gosto de cinza na minha boca. Faz 9 graus negativos lá fora, Vanessa. Ele está vestindo uma camiseta. Ele está com hipotermia. Ela acenou com a mão desdenhosamente sua pulseira de diamantes capturando a luz. Ah, por favor, ele está bem. Ele é um garoto durão. Estamos ensinando responsabilidade a ele. Ações têm consequências, Isaia. Não podemos simplesmente deixar que ele arruine nossos investimentos. Aquele tapete foi um investimento. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela e vi o vazio por trás de seus olhos. Vi uma mulher que sabia o preço de tudo e o valor de nada. Então olhei para Darius. E você, eu disse ao meu filho. Você sentou aqui comendo peru enquanto seu filho congelava no concreto. Darius abriu a boca. Pai, qual é ele? Gaguejou a voz mal passando de um sussurro. Ela está certa sobre a disciplina. Nós íamos deixá-lo entrar. Só perdemos a noção do tempo. Estávamos entretendo os convidados. Perdemos a noção do tempo. A frase pairou no ar. Foi a gota d'água e a voz da minha esposa ecoou na minha cabeça. Uma espinha feita de algodão. Ele não estava protegendo sua família, ele estava protegendo seu estilo de vida. Ele estava sacrificando seu filho no altar da vaidade de sua esposa. Eu me levantei. A cadeira caiu para trás com um estrépito alto, mas eu não olhei para ela. Coloquei minhas mãos espalmadas na mesa bonita deles, inclinando-me sobre o centro de mesa de orquídeas importadas. Olhei para os amigos deles, esses estranhos que estavam testemunhando a podridão no coração desta casa. Saiam, eu disse. Os convidados piscaram. Um dos homens, um sujeito com uma gravata vermelha, começou a estufar o peito. Com licença, ele disse.
Quem você pensa que é entrando aqui e nos dando ordens? Esta é a casa de Darius e Vanessa, e nós somos convidados. Virei meu olhar para ele. Era o olhar que eu usava nos canteiros de obras quando um subempreiteiro tentava cortar custos em uma parede de sustentação. Era um olhar que prometia violência se o respeito não fosse dado. Lentamente, levei a mão ao bolso de trás e puxei um talão de cheques. O mesmo talão de cheques que pagou a entrada desta casa. O mesmo talão de cheques que pagava a hipoteca todo mês, quando as comissões de Darius eram magras demais. Voltei-me para Vanessa e Darius. A cor sumiu do rosto de Vanessa. Ela sabia. Ela sabia exatamente quem segurava as chaves do seu reino. Inclinei-me para perto, minha voz caindo para um sussurro aterrorizante que cortou a sala como uma navalha. Esta ainda é a minha casa, eu disse. Cada tijolo, cada viga, cada pedaço de comida nesta mesa. Olhei para os convidados novamente. A festa acabou, eu disse. Vão. Agora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Esmagou o espírito festivo da sala, tornando o ar denso e difícil de respirar. O homem da gravata vermelha olhou para Darius, esperando que o anfitrião se levantasse, defendesse seu lar, expulsasse o intruso. Mas Darius apenas afundou na cadeira um homem derrotado que sabia que não tinha poder nenhum. Um por um, os convidados se levantaram. Houve desculpas murmuradas e olhares constrangedores. Eles pegaram seus casacos e bolsas, movendo-se com uma urgência repentina e desesperada. Eles fugiram da sala de jantar, escapando da casa como se estivesse pegando fogo. Eles não queriam ser testemunhas do que viria a seguir. Eles queriam voltar para suas vidas confortáveis, onde verdades feias eram mantidas escondidas atrás de portas fechadas. Vanessa tentou detê-los, sua voz subindo em pânico. Não esperem, não vão. A sobremesa está chegando. É apenas um mal-entendido. Por favor, fiquem. Mas a porta da frente abriu e fechou, até que o ritmo de sua partida terminou. A pesada porta de carvalho clicou fechada uma última vez, nos selando lá dentro. O público tinha ido embora. A performance havia acabado. Éramos apenas nós quatro deixados nos escombros do seu ação de graças perfeito. Virei as costas para os destroços do jantar e me concentrei inteiramente no pequeno menino trêmulo em meus braços. O silêncio na casa era espesso o suficiente para sufocar, mas eu o ignorei. Vamos, Malik, sussurrei, minha voz suave e baixa. Vamos aquecer você. Passei por Darius e Vanessa, que estavam parados como estátuas de vergonha em sua sala de jantar, e carreguei meu neto para a cozinha. Era um espaço que pertencia a uma revista, tudo bancadas de mármore branco e eletrodomésticos de aço inoxidável brilhantes, que pareciam nunca ter sido tocados. Era uma sala projetada para equipes de buffet e sessões de fotos, não para cafés da manhã em família ou lanches da meia-noite. Sentei Malik em uma banqueta e abri a torneira da pia, até a água ficar morna. Encontrei um pano de prato limpo e gentilmente comecei a lavar a sujeira e as lágrimas congeladas de seu rosto. O calor pareceu chocá-lo no início, mas então ele se inclinou na minha mão, fechando os olhos. Abri a geladeira deles, que era maior do que meu primeiro apartamento. Estava cheia de queijos caros, águas com gás e produtos orgânicos que provavelmente apodreceriam antes de serem comidos. Encontrei uma caixa de caldo de galinha, despejei em uma panela e coloquei no fogão. O chiado da chama do gás era o único som na sala, até que o bater dos saltos altos estilhaçou o silêncio. Vanessa marchou para a cozinha, o rosto corado por uma mistura de vinho e raiva. Pai, você está sendo incrivelmente dramático, ela disparou. Ela tentou manter a voz firme, mas estava fina e afiada como vidro quebrado. Foi uma punição, Isaia. Crianças precisam de disciplina. Estávamos ensinando a ele a ser responsável por suas ações. Você tem ideia de quanto custou aquele tapete? Foi tecido à mão no Marrocos. Eu não olhei para ela.
Continuei mexendo o caldo a colher de metal, fazendo um tilintar rítmico e lento contra a panela. Ele tem que aprender que o descuido tem um preço, ela continuou, a voz subindo uma oitava. E você simplesmente marchou aqui e nos humilhou. Aquele era Robert Davis Isaiah. Ele é sócio sênior da firma do Darius. Você sabe o quanto trabalhamos duro para trazê-lo a esta casa. Você acabou de destruir meses de networking em 5 minutos. Finalmente parei de mexer. Virei-me lentamente e olhei para ela. Deixei meus olhos viajarem sobre seu cabelo perfeitamente penteado, suas joias caras e, finalmente, seus olhos. Eu a vi claramente pela primeira vez. Ela não era uma mãe, ela era uma curadora. Ela estava gerenciando um museu de uma vida. E Malik era apenas uma peça de exposição que havia juntado poeira. Darius entrou na sala atrás dela, um fantasma em sua própria casa. Ele olhava para o chão, para o teto, para qualquer lugar menos para mim. Pai, qual é ele? Implorou fracamente. Ela está certa. Era apenas uma lição. Nós íamos deixá-lo entrar. Só nos distraímos com os convidados. Olhei para o meu filho. Procurei o menino que eu havia criado, o menino que costumava chorar quando encontrava um pássaro ferido no quintal. Não consegui encontrá-lo. Ele havia sido soterrado sob camadas de dívidas e a necessidade desesperada de agradar uma mulher que não podia ser agradada. Eleanor estava certa, a espinha dele tinha virado algodão. Despejei o caldo em uma caneca e me virei de volta para Malik, ignorando os dois completamente. Envolvi um cobertor grosso de lã em volta dos ombros dele e o ajudei a segurar o copo. Suas mãos ainda tremiam demais para conseguir sozinho. Eu vou ficar, eu disse. Não foi uma pergunta. Vanessa engasgou. Você não pode simplesmente se convidar para ficar, ela disse. Temos planos amanhã. Não é um bom momento. Olhei para ela por cima da borda da caneca de Malik. Eu paguei por este teto, Vanessa, eu disse calmamente. Eu paguei pela cama em que você dorme. Eu vou ficar. Ela abriu a boca para discutir, mas algo no meu rosto a deteve. Ela girou nos calcanhares e saiu furiosa da sala. Darius hesitou por um momento, parecendo que queria dizer algo, talvez um pedido de desculpas, talvez uma desculpa. Mas ele apenas suspirou e seguiu sua esposa. Levei Malik para o quarto de hóspedes no primeiro andar. Era um espaço frio e estéril, que parecia mais um quarto de hotel do que parte de um lar. Os lençóis eram rígidos e cheiravam a produtos químicos. A arte nas paredes eram formas abstratas genéricas que não significavam nada. Eu o coloquei na cama e sentei na cadeira ao lado até que sua respiração se acalmasse. Mas o sono era impossível para mim. Toda vez que eu fechava os olhos, via os lábios azuis dele. Depois de uma hora encarando o teto, levantei-me e caminhei silenciosamente pelo corredor até o quarto dele. A porta estava entreaberta. O quarto dele era tão sem vida quanto o resto da casa. Brinquedos caros estavam em prateleiras altas em suas embalagens originais, troféus dos gastos dos pais, em vez de ferramentas para a imaginação de uma criança. Malik estava acordado. Ele estava sentado na cama, abraçando os joelhos, olhando para o luar filtrado pela janela. Ele não pareceu surpreso ao me ver. Ei, campeão, sussurrei sentando na beirada da cama. Não conseguiu dormir. Ele balançou a cabeça. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Um homem aprende paciência quando trabalha com madeira esperando que o veio se revele. Esperei Malik falar. Não é a primeira vez, ele disse baixinho. Meu coração pareceu um peso de chumbo no peito. O que não é filho? Perguntei. Ficar trancado do lado de fora, ele disse sem olhar para mim. Mês passado sujei de lama o tênis branco novo da mamãe. Aquele que ela usa para o tênis. Ela me fez ficar no pátio na chuva para lavá-los. Ela me observou da janela da cozinha para garantir que eu não deixasse passar nenhuma mancha. Ele respirou fundo, trêmulo. Quando quebrei um vaso de vidro sem querer, o Darius tirou meu videogame.
A mamãe disse que era porque eu não respeitava as coisas deles. Eles estão sempre falando sobre coisas, vovô. O preço das coisas, o valor das coisas. Ele finalmente olhou para mim, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas no quarto escuro. Às vezes ele sussurrou a voz tão pequena que partiu meu coração. Às vezes eles simplesmente esquecem que estou aqui. Eles saem para jantar com os amigos e a babá não aparece. Eu só assisto TV até eles chegarem. Eles me trazem restos às vezes. Cada palavra foi um golpe, um impacto físico contra a minha alma, uma confirmação da verdade feia que eu tinha visto apodrecendo logo abaixo da superfície. A promessa que fiz a Eleanor, aquela que fiz ao lado de sua cama, enquanto ela dava seu último suspiro, voltou correndo para mim. Proteja-os, Isaiah. Proteja nosso menino e o menino dele. Eu estive observando à distância, enviando cheques achando que o apoio financeiro era suficiente. Eu tinha sido um tolo. Eu estava financiando a negligência deles. A raiva do início da noite havia esfriado, assentando-se em algo mais duro, algo mais frio e permanente. Era determinação. Eu não ia apenas salvar meu neto do frio por uma noite. Eu ia salvá-lo de seus pais. Beijei Malik na testa e disse para ele tentar dormir. Caminhei de volta para o quarto de hóspedes frio, mas não me deitei. Sentei-me perto da janela e observei o sol nascer lentamente sobre o bairro perfeitamente cuidado. Observei a luz atingir a geada na grama. Quando os primeiros raios da aurora tocaram a entrada da garagem, eu tinha um plano. Eu ia queimar o mundo deles até o chão e ia usar a própria ganância deles como fósforo. Na manhã seguinte, a tensão na casa era tão espessa que você poderia cortá-la com uma faca. Desci as escadas para encontrar Darius e Vanessa na cozinha bebericando xícaras de café como se fossem relíquias sagradas. Eles pareciam não ter pregado o olho a noite toda. Ótimo! Eles estavam esperando um confronto, uma palestra, uma gritaria onde pudessem distorcer minhas palavras e se fazerem de vítimas. Eu não ia dar a eles essa satisfação. Caminhei até a cafeteira, servi uma xícara para mim e tomei um gole lento, deixando o silêncio pairar no ar. Então eu me virei para eles. Vou levar o Malik para a minha casa por alguns dias, eu disse. Minha voz era calma e nivelada. Era a voz que eu usava em um canteiro de obras quando dava uma ordem que não estava aberta a debate. A xícara de café de Vanessa bateu na bancada de mármore com um estalo agudo. Com licença, ela sibilou sua voz, um som baixo e perigoso. O que você acabou de dizer? Você me ouviu, respondi sustentando o olhar dela. O rosto dela corou com um vermelho súbito e manchado. Você não tem esse direito. Ela cuspiu, levantando-se tão rápido que sua cadeira raspou alto contra o chão. Ele é meu filho. Esta é a minha casa. Você não pode simplesmente entrar aqui e ditar o que acontece em nossas vidas. Este é um assunto de família privado e você está interferindo, Isaiah. Ela usou meu primeiro nome, um sinal claro de desrespeito, uma linha que ela nunca havia cruzado antes. Você está tentando me minar como mãe, ela gritou. Você acha que sabe mais do que nós. Depois de um dia, meu monólogo interno estava frio e claro. Eu via que a indignação dela não tinha absolutamente nada a ver com maternidade ou com o que era melhor para Malik. Era sobre poder. Eu havia desafiado a autoridade dela em seu próprio castelo e ela não podia suportar isso. Eu era uma mancha em sua pintura perfeita e ela estava desesperada para me apagar. Darius pulou, colocando-se fisicamente entre nós, as mãos levantadas em um gesto inútil de rendição. Ok, todo mundo se acalme, ele disse a voz implorando. Pai, nós sabemos que erramos ontem. Nós admitimos. Foi um erro, mas isso é demais. Você não pode simplesmente levá-lo. Olhei para o meu filho, para esse homem que tinha tanto pavor de conflito que preferia viver em uma gaiola dourada a defender seu próprio filho. As palavras de Eleanor ecoaram em minha cabeça uma profecia triste cumprida. Vanessa querida, ele disse virando-se para a esposa. Ele só está preocupado.
Vamos todos conversar sobre isso como adultos. Ela atirou nele um olhar de puro veneno. Não há nada para conversar, Darius. Seu pai está tentando sequestrar nosso filho. A acusação dela era tão absurda, tão teatral, que quase ri. Em vez disso, tomei outro gole lento do meu café. Deixei o pânico e o caos deles me lavarem, mas aquilo não me tocou. Eu era o olho da tempestade. Coloquei minha xícara deliberadamente na pia. Olhei para além do meu filho frenético, para além da minha nora furiosa, e entreguei o veredicto final. Eu não estou pedindo a permissão de vocês. Eu disse, minha voz cortando o barulho deles como um caco de vidro. Estou informando vocês da minha decisão. E com isso virei as costas para eles e saí da cozinha. O movimento foi uma demissão, uma declaração clara de que os argumentos deles eram irrelevantes. Subi as escadas, meus passos pesados e ritmados no tapete felpudo. Cada passo era uma batida medida no novo ritmo de nossas vidas. Entrei no quarto de Malik e encontrei uma pequena mala no armário. Eu a arrumei com uma eficiência calma que eu sabia ser mais enfurecedora para eles do que qualquer grito jamais poderia ser. Alguns pares de jeans, alguns suéteres, a escova de dentes dele, o livro que vi na mesa de cabeceira. Coisas simples, coisas necessárias. Malik estava parado na porta me observando. Ele não disse uma palavra. Quando terminei, fechei o zíper da mala e estendi minha mão. Ele a pegou sem hesitação. Aquele simples ato de confiança foi toda a confirmação que eu precisava. Descemos as escadas juntos. Eles estavam esperando no hall de entrada 2 animais encurralados. Os rostos, uma mistura de fúria e impotência. As mãos de Vanessa estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. Darius parecia apenas derrotado. Eu não disse adeus. Simplesmente caminhei em direção à porta segurando a mão do meu neto. Eu o levei para o ar frio da manhã, para a segurança da minha velha caminhonete. Enquanto eu me afastava da calçada, vi os dois pelo espelho retrovisor. 2 figuras pequenas paradas na porta de uma casa grande e vazia. Eles esperavam uma briga aos gritos que pudessem manipular. Eles receberam uma extração tática que eram impotentes para impedir. Assim que estávamos na estrada com a paisagem suburbana estéril encolhendo à distância, peguei meu telefone. Malik estava quieto no banco ao meu lado, apenas observando o mundo passar. O medo e a tensão tinham começado a derreter de seu pequeno rosto, substituídos por uma sensação silenciosa de alívio. Isso era tudo o que importava. Disquei um número que eu sabia de cor. Tocou 2 vezes. Escritórios de advocacia de Regina Holt. Uma voz profissional e nítida atendeu. Respirei fundo meus nós dos dedos brancos no volante. Regina, eu disse, minha voz firme e dura como ferro. É a Isaiah Turner. Aconteceu uma coisa. Não todos estão fisicamente seguros por enquanto, mas preciso ver a senhora hoje se puder. Chegou a hora. É hora de abrir o arquivo Eleanor. Minha casa no histórico West End de Atlanta era um mundo à parte daquele palácio de estuque estéril que tínhamos acabado de deixar. Era um bangalô de tijolos sólidos, construído na década de 1920, um lugar com varandas profundas e pisos de pinho que rangiam com o peso das memórias. Cheirava a óleo de limão, livros velhos e o cheiro persistente do tabaco de cachimbo que eu fumava no convés dos fundos. Não era impressionante para pessoas como Vanessa, mas era um lar. Assim que passamos pela porta da frente, vi a tensão deixar os ombros de Malik. Ele largou a mala no corredor e correu para a boa velha poltrona de couro gasta na sala de estar, aquela em que Eleanor costumava ler para ele. Ele se enrolou nela como um gato, encontrando um raio de sol. Fui para a cozinha e fiz um sanduíche de queijo quente para ele, a comida simples e reconfortante que seus pais provavelmente consideravam muito comum para a dieta deles. Enquanto ele comia, pisei na varanda dos fundos e fiz a segunda ligação para Regina Holt. Faça, eu disse. Regina não precisou que eu elaborasse. Ela conhecia o plano.
Ela conhecia a teia de aranha financeira que mantinha a vida de Darius e Vanessa unida. "O senhor tem certeza, Isaiah?" Ela perguntou a voz profissional, mas com um toque de preocupação. "Esta é a opção nuclear. Assim que congelarmos as distribuições discricionárias, eles vão sentir imediatamente. A liquidez deles depende inteiramente dessa transferência mensal." Olhei pela janela da cozinha para o meu neto que finalmente estava comendo com um apetite real. "Tenho certeza", eu disse. "Corte tudo. A mesada mensal, a autorização do cartão de crédito, o acesso ao fundo de emergência. Quero que o poço seque hoje." "Considere feito", ela disse. Desliguei o telefone e senti uma satisfação sombria. Por anos eu fui o motor silencioso por trás do luxo deles. Darius tinha um emprego, um trabalho decente em uma firma de arquitetura de médio porte, mas seu salário mal cobria a hipoteca daquela monstruosidade de casa e as contas básicas. Todo o resto, os carros de luxo, as mensalidades do clube de campo, as roupas de grife, o buffet orgânico, vinha do fundo da família Turner. Era dinheiro que eu havia acumulado ao longo de uma vida inteira, construindo imóveis comerciais, dinheiro que eu havia separado para garantir que minha família estivesse sempre segura. Mas eles trataram isso como um poço sem fundo. Eles confundiram minha generosidade com o direito inato deles. O impacto foi imediato. Imaginei a cena se desenrolando pela cidade, enquanto o laço invisível apertava em volta de seus pescoços. Provavelmente começou pequeno. Talvez Vanessa tenha parado para pegar seu café com leite de $12 e o cartão foi recusado. Ou talvez Darius tenha tentado pagar um almoço para um cliente e o garçom teve que voltar com aquele sussurro educado e apologético que sinaliza a morte social. À tarde, o silêncio do meu telefone foi quebrado. Começou com uma mensagem de texto de Darius. "Pai, tem algo errado com o banco. Meu cartão não está funcionando." Eu ignorei. Então veio uma ligação. Depois outra mensagem. "Pai, é sério. Estou no posto de gasolina. O cartão foi recusado. Me liga de volta." À noite, o pânico já havia se instalado. O telefone tocava incessantemente. Desliguei o toque e coloquei o aparelho virado para baixo na mesa da cozinha. Sentei-me lá com Malik, ajudando-o com um quebra-cabeça do sistema solar. Encaixávamos as peças lentamente, encontrando ordem no caos enquanto o mundo dos pais dele começava a desmoronar. Mais tarde naquela noite, depois de ter colocado Malik na cama no quarto de hóspedes, o quarto que ainda tinha os velhos troféus de beisebol do pai dele na prateleira, sentei-me para ouvir as mensagens de voz. Havia 12 delas. As primeiras eram confusas. Darius parecia perplexo, perguntando se eu tinha esquecido de autorizar a transferência. Então elas se tornaram raivosas. A voz de Vanessa estridente e exigente, querendo saber por que eu estava punindo-os, por que eu estava sendo tão mesquinho. "Isaiah." "Isso é ridículo", a voz dela estalava no alto-falante. "Você não pode simplesmente nos cortar. Temos contas. O aluguel do Lexus vai vencer. Você está sendo infantil." Ouvi cada uma das mensagens. Eu ouvia esperando por uma coisa específica. Esperei ouvir meu filho perguntar sobre seu menino. Esperei ouvir uma mãe perguntar se seu filho estava comendo, se estava assustado, se sentia falta de sua própria cama. Ouvi 12 mensagens. Ouvi sobre o Lexus. Ouvi sobre as mensalidades do clube de campo. Ouvi sobre o constrangimento de um cartão recusado. Ouvi raiva. Ouvi medo sobre sua posição social. Mas em 12 mensagens frenéticas, não ouvi o nome Malik ser pronunciado uma única vez. Eles não estavam ligando para um pai para perguntar sobre o filho. Eles estavam ligando para um gerente de banco para reclamar de uma falha no sistema. Sentei-me sozinho na minha cozinha escura, a única luz vindo do poste da rua lá fora. Uma tristeza pesada se abateu sobre mim, um luto pelo filho que eu havia perdido para a ganância e a fraqueza. Eleanor tinha me avisado. Ela tinha me dito que dinheiro sem caráter era uma maldição.
Eu não queria acreditar nela, mas a evidência estava bem ali no silêncio entre as palavras raivosas deles. Eles não sentiam falta do filho, eles sentiam falta do dinheiro. Peguei o telefone e disquei o número de Regina novamente. Era tarde, mas eu sabia que ela estaria acordada. Ela atendeu no primeiro toque. Eles ligaram. Eu disse, minha voz plana e cansada. Imaginei que ligariam ela, respondeu. Eles perguntaram sobre o menino. Não, eu disse. Eles perguntaram sobre o Lexus. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um momento de entendimento compartilhado entre dois velhos amigos que sabiam que a verdade costuma ser a coisa mais difícil de suportar. Então temos tudo o que precisamos para prosseguir, ela disse suavemente. Vou preparar a papelada para a investigação. Vamos precisar de provas, Isaia. Provas reais. Precisamos mostrar ao tribunal que isso não é apenas sobre dinheiro, mas sobre negligência. Eu sei, eu disse. Eu vou conseguir. Desliguei o telefone. O cerco estava armado. Eles estavam desesperados agora e pessoas desesperadas cometem erros. Eles estariam tão focados no dinheiro, tão consumidos pelo próprio pânico financeiro, que não veriam a armadilha se fechando ao redor deles até que fosse tarde demais. Fui checar Malik uma última vez. Ele dormia profundamente, o polegar perto da boca, seguro e aquecido, em uma casa construída sobre o amor. Eu queimaria o mundo inteiro deles até o chão para mantê-lo desse jeito. O escritório de advocacia de Regina Holt era uma fortaleza de vidro e aço empoleirada no último andar de um arranha-céu no centro de Atlanta. Era um mundo à parte da minha oficina empoeirada ou da tensão silenciosa da minha cozinha. O ar lá em cima era rarefeito e cheirava a couro caro e ao tipo de controle climático filtrado que o dinheiro compra. Era um lugar de poder silencioso, onde fortunas eram protegidas e vidas eram rearranjadas com o traço de uma caneta. Sentei-me em uma cadeira de espaldar alto que dava para a cidade extensa. Os carros lá embaixo pareciam brinquedos movendo-se em filas silenciosas ao longo da rodovia. Aquilo te dava uma sensação de distanciamento, uma sensação de que você era um deus, olhando para as lutas mesquinhas dos homens. Eu não me sentia como um deus. Eu me sentia como um homem que estava prestes a declarar guerra ao seu próprio sangue. Regina entrou um momento depois. Ela era uma mulher alta, com a pele da cor de mogno profundo e olhos que não perdiam nada. Ela usava o cabelo grisalho em tranças elegantes, e seu terno era afiado o suficiente para cortar você. Nós nos conhecíamos há 20 anos. Ela havia cuidado dos meus contratos comerciais, das escrituras das minhas propriedades e, finalmente, do planejamento do espólio quando Eleanor adoeceu. Ela não era apenas uma advogada. Ela era uma guardiã. Ela se sentou atrás de sua mesa maciça que estava completamente vazia, exceto por uma única pasta grossa cor de vinho. Ela colocou as mãos sobre a pasta e olhou para mim. O senhor parece cansado, Isaia. Ela disse, sua voz um contralto profissional suave que poderia acalmar um cliente ou aterrorizar uma testemunha. Estou cansado, Regina, admiti. Estou cansado de ver minha família apodrecer de dentro para fora. Ela assentiu lentamente. O senhor fez a ligação para cortar os fundos. Essa foi uma jogada ousada. Era a única jogada que restava, eu disse. Eles não ouvem mais palavras. Eles só ouvem dinheiro. Ela abriu a pasta. A lombada estalou levemente um som que pareceu alto demais na sala silenciosa. Aquele era o arquivo Rose. Ou melhor, o arquivo Eleanor, como eu o chamava na minha cabeça. Era o plano mestre que minha esposa insistiu em criar 6 meses antes de falecer. Quero repassar a estrutura novamente, Regina disse. Quero ter certeza de que o senhor entende a arma que Eleanor lhe deixou. Porque é isso que isto é, Isaia. Não é apenas um fundo fiduciário. É uma arma. Ela virou a pasta para que eu pudesse ver o diagrama na primeira página. A maioria das pessoas acha que um fundo fiduciário é apenas um balde de dinheiro que você entrega quando morre
ela explicou. Mas Eleanor era mais esperta que isso. Ela sabia que a riqueza não merecida pode ser um veneno. Então ela criou o fundo da família Turner como uma estrutura discricionária. Ela bateu o dedo na caixa no topo da página. Este é o fundo, ela disse. Ele é dono de tudo. Ele é dono da casa em que Darius e Vanessa vivem. É dono da carteira de investimentos. É dono das economias. O senhor não possui essas coisas pessoalmente e nem o Darius. O fundo possui. Ela moveu o dedo para a caixa seguinte. Este é o fiduciário, ela continuou. Esse é o senhor. O senhor é o gerente. O senhor é o guardião do portão. O senhor tem discrição absoluta e exclusiva sobre quando e como o dinheiro é distribuído. Ela moveu o dedo para a caixa inferior. E este é o beneficiário, esse é o Darius. Mas e esta é a parte crítica, o status dele é condicional. Ela folheou as páginas até encontrar uma seção marcada com uma etiqueta amarela. Ela colocou os óculos de leitura e olhou para mim por cima da armação. O senhor se lembra da noite em que Eleanor veio aqui para redigir esta cláusula? Ela perguntou. Eu me lembrava. Eu me lembrava como se fosse ontem. Eleanor já estava frágil naquela época, o câncer consumindo suas forças, mas sua mente estava afiada como uma tachinha. Nós tínhamos discutido no carro a caminho de lá. Eu tinha dito a ela que ela estava sendo dura demais com o garoto. Eu tinha dito que Darius só precisava de tempo para encontrar seu equilíbrio. Eleanor tinha olhado para mim com aqueles olhos tristes e sábios. Isaiah, ela tinha dito, você vê o menino que ele era. Eu vejo o homem que ele está se tornando. Ele é fraco, Isaiah. E ele se casou com uma mulher que se alimenta dessa fraqueza. Se dermos esse dinheiro a ele sem amarras, isso não vai ajudá-lo. Isso vai destruí-lo. A voz de Regina me trouxe de volta ao presente. Seção 4. Subseção B, ela leu em voz alta. A cláusula do legado. Os ativos deste fundo serão usados para o benefício do beneficiário primário, Darius Turner, apenas sob a condição de que o dito beneficiário demonstre um compromisso consistente com os valores fundamentais da família Turner. Esses valores são definidos como integridade pessoal, responsabilidade fiscal e o cuidado compassivo e responsável de quaisquer crianças ou dependentes. Ela fez uma pausa e olhou para mim. O cuidado compassivo e responsável de crianças, ela repetiu. Eleanor foi específica sobre isso. Ela viu o jeito que Vanessa olhava para Malik, mesmo naquela época, quando ele era apenas um bebê. Ela viu que ele era um acessório para ela, não uma pessoa. Regina continuou lendo. Se o fiduciário determinar a seu exclusivo e absoluto critério que o beneficiário falhou em defender esses valores, ou se as ações do beneficiário representarem uma ameaça ao bem-estar físico, emocional ou financeiro da próxima geração, o fiduciário tem a autoridade para suspender todas as distribuições. Além disso, o fiduciário tem o poder de redirecionar os ativos para um fundo secundário para o benefício exclusivo dos netos. Recostei-me na cadeira atordoado pela clareza daquilo. Eleanor tinha construído um alçapão na herança. Ela tinha me entregado o poder de contornar meu filho completamente se ele falhasse como pai. Era uma quantidade aterrorizante de poder, mas sentado ali agora, depois de ver Malik congelando naquele pátio, percebi que era a única coisa que poderia nos salvar. Então eu tenho a autoridade, eu disse minha voz, soando áspera na sala silenciosa. Eu posso cortá-los permanentemente. Eu posso vender a casa. O senhor tem a autoridade, Regina confirmou fechando a pasta com um baque pesado. Mas ter a autoridade e usá-la são duas coisas diferentes. Darius e Vanessa não vão sair em silêncio. Eles vão lutar contra isso. Eles vão contratar um advogado que vai alegar que o senhor é um velho senil agindo por despeito. Eles vão alegar que o senhor é emocionalmente instável. Eles vão tentar remover o senhor como fiduciário. Ela se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa,
o rosto sombrio. Não podemos simplesmente marchar para o tribunal com os seus sentimentos, Isaia. Não podemos apenas dizer que eles são maus pais. Precisamos de provas. Precisamos de um rastro de papel de fracasso tão grosso e tão inegável que nenhum juiz neste estado ousaria decidir contra o senhor. Ela deslizou um bloco de notas legal pela mesa de mogno polido em minha direção. O senhor começou o aperto, ela disse. Agora precisamos das evidências. Preciso que o senhor se torne um investigador. Preciso que o senhor documente tudo. Cada problema médico que Malik tiver, cada testemunha que viu a negligência deles, cada dólar que eles desperdiçaram enquanto o filho ficava sem nada. Ela pegou uma caneta de prata e a estendeu para mim. Vamos construir um caso, Isaia. Vamos construir um muro de fatos ao redor daquele menino que os pais dele não conseguirão escalar. Mas preciso que o senhor seja forte. Isso vai ficar feio. Eles vão dizer coisas terríveis sobre o senhor. Eles vão tentar usar Malik como um peão. O senhor está pronto para isso. Peguei a caneta. Senti o peso dela na minha mão. Pensei no vento frio no pátio. Pensei no jeito que Malik se encolhia quando uma porta batia. Pensei no olhar vazio nos olhos do meu filho. Não estou fazendo isso por mim, eu disse. E não estou fazendo isso por Darius. Estou fazendo isso pelo futuro. Regina assentiu, um sorriso pequeno e tenso aparecendo em seu rosto. Bom, ela disse. Então vamos ao trabalho. O primeiro passo é o registro médico. Se o menino estava com hipotermia, se ele está desnutrido, precisamos de um médico para dizer isso no registro. Não o senhor. Um profissional. Eu balancei a cabeça tomando minha primeira nota no bloco amarelo. Dr. Bennett. E o dinheiro, ela acrescentou. Já solicitei os registros bancários deles como parte da auditoria anual do fundo. Quando eles chegarem, teremos a prova financeira das prioridades deles. Mas o senhor precisa encontrar as testemunhas da vida deles. Quem os vê quando as portas estão fechadas? Quem vê a verdade? Escrevi outro nome. Senhora Johnson, a vizinha. Regina me observou escrever. Ela olhou para o arquivo novamente e passou a mão sobre a capa. Eleanor era uma mulher sábia, ela disse suavemente. Ela sabia que este dia chegaria. Ela não queria que chegasse, mas se preparou para ele. Ela lhe deu o martelo Isaia. Agora o senhor tem que ser aquele a brandi-lo. Olhei pela janela para a cidade uma última vez. Os carros ainda se moviam em suas filas silenciosas, alheios à guerra que estava sendo planejada no céu acima deles. Senti uma estranha sensação de calma se estabelecer sobre mim. Eu era um construtor. Eu sabia como construir coisas. Eu sabia como lançar uma fundação. E agora eu sabia como demolir uma estrutura que estava podre demais para ser salva. Os dias que se seguiram à minha reunião com Regina foram um borrão de movimentos calculados e silenciosos. Eu não era mais apenas um avô agindo por instinto para salvar uma criança congelando. Eu era um agente dos últimos desejos da minha esposa. Eu era um estrategista guiado pela mente jurídica afiada de Regina Holt. Minha dor e minha raiva foram canalizadas para um propósito frio e metódico. Cada passo era uma peça de um quebra-cabeça, e quando montado criaria um quadro de negligência e ganância tão claro que ninguém poderia negar. Meu primeiro movimento foi a visita ao médico. Eu disse a Malik que íamos fazer um check-up de rotina. Eu disse a ele que era algo que sua avó Eleanor sempre insistia no início do inverno para garantir que estivéssemos prontos para a estação fria. Ele aceitou sem questionar, confiando em mim de uma maneira que fez meu peito doer. Levei-o para ver o Dr. Clarence Bennett. Clarence era um homem gentil de cabelos grisalhos que tinha sido o médico da minha família por 30 anos. Ele tinha tratado meus joelhos ralados quando eu era jovem. Ele tinha feito o parto de Darius. E ele havia segurado minha mão quando Eleanor deu seu último suspiro. Eu confiava nele com minha vida e agora estava confiando a ele a vida de Malik. No silêncio da sala de exames,
Observei enquanto o Dr. Bennet passava pelos movimentos. Seu comportamento gentil deixou Malik à vontade. Ele ouviu o coração dele, verificou os ouvidos, deu batidinhas nos joelhos. Mas eu pude ver uma mudança sutil na expressão de Clarence enquanto ele trabalhava. Era uma preocupação profissional que se aprofundava a cada nova observação. Depois que terminou com Malik, ele o mandou para a sala de espera com um pirulito e uma história em quadrinhos. Ele fechou a porta e olhou para mim por cima dos óculos. O ar na sala parecia pesado. Isaiah, ele começou a voz baixa e séria. Ele é um garoto doce, mas estou preocupado. Ele está significativamente abaixo do peso para a idade e altura. Seus reflexos estão um pouco lentos, o que pode ser um sinal de má nutrição. Mas é mais do que isso. Ele pegou uma prancheta e me mostrou os resultados de um exame de sangue que havia feito rapidamente no laboratório. Os níveis de cortisol dele estão anormalmente altos para um menino da idade dele, ele explicou. O cortisol é o principal hormônio do estresse do corpo. Níveis como este geralmente são encontrados em crianças que sofrem de ansiedade prolongada significativa ou angústia emocional. É a reação do corpo a estar em um estado constante de luta ou fuga. Ele me olhou nos olhos. Tem acontecido alguma coisa em casa? Ele perguntou. Eu contei a ele. Contei uma versão higienizada da história, mas contei o suficiente. Contei a ele sobre o pátio frio. Contei sobre o isolamento. O rosto de Clarence endureceu. Ele pegou uma caneta e começou a escrever furiosamente. Ele escreveu suas descobertas em uma folha de papel. Era um relato clínico detalhado de uma criança vivendo sob uma nuvem de estresse. Ele carimbou com seu selo oficial, assinou e me entregou. O que quer que você esteja fazendo, Isaiah, ele disse encontrando meus olhos. Você está fazendo a coisa certa. Este menino está morrendo de fome. Não apenas de comida, mas de segurança. Saí do consultório dele com um pedaço de papel que parecia tão pesado quanto uma tábua de pedra. Era a primeira prova. Meu próximo movimento foi voltar à cena do crime. Dirigi até o bairro de Darius no meio do dia, quando sabia que ele e Vanessa estariam no trabalho. Estacionei minha caminhonete na rua e caminhei até a casa ao lado. A senhora Hattie Mae Johnson era uma mulher mais velha que passava seus dias cuidando de suas rosas de inverno. Ela era o tipo de vizinha que via tudo, mas não dizia nada. Eu a tinha encontrado algumas vezes em churrascos da vizinhança, na época em que as coisas eram melhores. Comecei perguntando sobre as flores dela e por alguns minutos apenas conversamos como velhos vizinhos, colocando o papo em dia. Então, gentilmente guiei a conversa. Estou com o Malik comigo há alguns dias, eu disse, tentando parecer casual. Só dando um descanso para Darius e Vanessa. O menino tem muita energia. A senhora Johnson parou de cortar um botão de rosa morto. Ela congelou. Ela olhou para mim, os olhos cheios de um olhar triste e sábio. Ele é um menino doce, ela disse calmamente. Um menino muito quieto. Eu o vejo no quintal o tempo todo sozinho. Ela hesitou. Ela olhou para a mansão de estuque imponente ao lado, como se fosse um monstro que pudesse ouvi-la. Então ela pareceu tomar uma decisão. Sabe, eu quase chamei alguém algumas semanas atrás, ela confessou, a voz caindo para um sussurro. Estava escurecendo e ficando tão frio. Ele estava apenas sentado nos degraus dos fundos com um moletom. Por horas, Isaiah. Continuei observando da janela da minha cozinha, esperando que eles o chamassem para entrar. Mas eles nunca chamaram. As luzes estavam acesas lá dentro. Eu podia vê-los andando de um lado para o outro. Mas eles simplesmente o deixaram lá. Ela limpou as mãos no avental, o rosto retorcido de culpa. Eu me senti tão mal, ela disse. Mas sabe, a gente não quer se envolver na vida dos outros. A gente não quer arranjar confusão. As palavras dela foram outra peça do quebra-cabeça. Um relato de terceiros que pintava o mesmo quadro desolador do relatório médico. Não foi apenas um erro único. Era um padrão.
Perguntei se ela estaria disposta a escrever aquilo. Ela hesitou por um momento com medo do conflito, mas então contei a ela o que o médico tinha dito. Contei a ela sobre o cortisol. Ela assentiu lentamente. Eu vou escrever, ela disse, pelo menino. Agradeci e caminhei de volta para a minha caminhonete, carregando o testemunho manuscrito dela como uma arma. Um nó frio e duro se formou no meu estômago. O quadro estava ficando mais claro e era mais feio do que eu imaginava. O movimento final foi de Regina. 2 dias depois, ela me enviou um arquivo por e-mail. O assunto era simplesmente as finanças. Ela havia usado sua autoridade legal como advogada do fundo para intimar os registros financeiros deles dos últimos 2 anos, como parte de uma auditoria obrigatória. O que ela encontrou foi um maremoto de gastos imprudentes e egoístas. Sentei-me à mesa da cozinha tarde da noite, a única luz vindo da tela do laptop. Rolei pelas páginas de transações. Era uma história contada em dólares e centavos. Uma história de vaidade e ganância. Vi os pagamentos da hipoteca que eram esperados. Mas então vi o resto. Havia um pagamento de aluguel de um SUV Lexus de $70.000 para Vanessa. Havia cobranças de uma associação em um clube de campo que custava $25.000 por ano. Um clube que eles raramente visitavam de acordo com as cobranças de jantar. Havia maratonas de compras mensais em lojas de departamento de alto padrão. $5.000 aqui, $6.000 ali. Bolsas de grife, sapatos italianos, ternos sob medida para Darius. E então havia as férias. 2 viagens para o Caribe só no último ano. Passagens de primeira classe. Resorts 5 estrelas. Procurei cobranças que pudessem ser para Malik. Procurei mensalidades de uma boa escola. Procurei contas de pediatra. Procurei lojas de brinquedos ou livrarias. Encontrei quase nada. Eles viviam como a realeza com o meu dinheiro, enquanto meu neto usava roupas pequenas demais e esperava por sobras de comida. Eles estavam sangrando dinheiro para manter uma imagem para impressionar pessoas de quem nem gostavam. Regina havia destacado uma seção na parte inferior. Era um resumo das dívidas deles. Apesar dos milhares de dólares que eu enviava todos os meses, eles tinham $60.000 em dívidas de cartão de crédito. Eles estavam se afogando. O fundo não era uma rede de segurança para eles. Era uma corda de salvamento que mal mantinha suas cabeças acima da água. Fechei o laptop. Meus olhos ardiam. Senti uma profunda sensação de náusea. Sentei-me ali no silêncio da minha casa modesta, a casa que paguei com suor e sangue, e coloquei tudo diante de mim. À minha esquerda estava o relatório médico clínico e condenatório do Dr. Bennett. No centro estavam minhas anotações à mão da conversa com a Sra. Johnson. À minha direita estava a lista de despesas extravagantes que provava que eles amavam a si mesmos muito mais do que amavam o filho. Os movimentos silenciosos estavam completos. A investigação havia terminado. Eu tinha construído o muro que Regina pediu. Eu tinha os tijolos e a argamassa. A fundação das mentiras deles estava agora exposta, e eu tinha a prova para derrubar toda aquela estrutura podre. Não senti alegria. Não senti triunfo. Senti apenas o peso solene e pesado de uma promessa que estava prestes a ser cumprida. Eu ia destruir a vida do meu filho para salvar o futuro do meu neto, e eu estava pronto para fazer isso. Por 3 dias, deixei que cozinhassem em seu próprio pânico. Não atendi o telefone. Não respondi às mensagens de texto que mudavam de confusão para súplica e depois para fúria. Deixei o silêncio se estender até ficar tenso o suficiente para arrebentar. Imaginei-os naquela casa grande e fria, vendo as luzes no painel do carro piscarem avisos e ouvindo as vozes educadas mas firmes dos caixas de banco explicando que suas contas estavam congeladas. Eu não estava apenas sendo cruel. Eu estava esperando o desespero atingir o pico. Eu precisava que eles ficassem tão frenéticos a ponto de esquecerem seus roteiros.
Eu precisava que eles estivessem em carne viva. Na manhã de sábado, o telefone tocou novamente. Olhei para o identificador de chamadas. Era Darius. Eu estava sentado à mesa da cozinha bebendo meu café. Malik estava na sala assistindo desenhos animados, o som dos velhos Looney Tunes enchendo a casa com um barulho alegre que parecia estar a quilômetros de distância da guerra que eu estava travando. Malik, chamei gentilmente. Por que você não vai um pouco para o quintal? Acho que vi um cardeal perto do comedouro. Ele pulou feliz por ter uma missão e correu para a porta dos fundos. Esperei até vê-lo pela janela seguramente ocupado com o comedouro de pássaros antes de me voltar para o telefone. Ainda estava tocando. Um som estridente e exigente. Puxei o pequeno gravador digital que Regina tinha me dado. Ela me disse para não confiar em um aplicativo de telefone. Ela queria uma fita física separada a algo que pudesse ser jogado em uma mesa de tribunal como prova física inegável. Apertei o botão vermelho de gravar e observei a pequena luz piscar ganhando vida. Então, atendi o telefone. Coloquei no viva-voz e o pousei na mesa de madeira ao lado do gravador. Alô, eu disse. Pai, finalmente. A voz de Darius estava tensa com uma mistura de raiva e ansiedade. Era aguda e sem fôlego, como se ele estivesse correndo. Estou te ligando há 3 dias, ele disse. O que está acontecendo? O banco diz que há uma retenção na transferência. Temos cheques voltando, pai. Cheques de verdade estão voltando. É constrangedor. Eu podia ouvir o eco do lado dele. O som de uma sala grande e vazia com azulejos de mais e móveis de menos. E eu podia ouvir outra coisa. Um sussurro fraco e afiado ao fundo. A voz de uma mulher sibilando instruções. Vanessa estava lá treinando-o como um boxeador no canto de um ringue. Há uma revisão na conta, eu disse calmamente. Minha voz era lenta, deliberada. Eu era a âncora. Ele era o barco na tempestade. O que isso significa uma revisão, ele exigiu. Desde quando você precisa autorizar agora? A hipoteca vence na terça-feira. Se perdermos o pagamento, tem multa. Isso bagunça nossa pontuação de crédito. Inclinei-me para mais perto do telefone. Darius, eu disse ignorando a pergunta dele sobre o dinheiro. Como estão as coisas aí? Houve uma pausa. Ele foi pego de surpresa pela pergunta. Ele esperava uma briga sobre finanças, não uma pergunta casual sobre sua vida. O que você quer dizer com como estão as coisas? Ele gaguejou. As coisas estão terríveis. Estamos falidos. Não podemos comprar comida. Tive que pedir a um colega de trabalho para pagar meu almoço ontem. Você sabe o quão humilhante isso é. Ao fundo, o sussurro de Vanessa se tornou um guincho furioso. Fala para ele sobre a taxa de juros. Darius. Fala para ele. Fechei meus olhos. Meu filho tinha 40 anos e estava reclamando sobre dinheiro de almoço enquanto a esposa puxava suas cordinhas. É só com isso que você está preocupado? Perguntei suavemente. Dinheiro de almoço e pontuação de crédito. Darius soltou um suspiro frustrado. Pai, pare de fazer joguinhos, ele disse a voz, ganhando uma falsa bravata. Isso não é um jogo. É o nosso sustento. Você está colocando em risco nossa estabilidade financeira. Esperei um compasso. Eu precisava mudar o rumo da conversa. Eu precisava oferecer a ele a corda para se enforcar. Como está a casa? Perguntei. É um lugar grande para 2 pessoas. Vanessa deve ter me ouvido porque ela disparou algo alto o suficiente para o microfone captar. O ativo, Darius. Foca no ativo. A casa está bem, pai, mas esse é o ponto. Darius disse a voz assumindo um tom de palestra chorosa. É um investimento. Você não entende de finanças modernas. Esta casa é o nosso principal ativo. É o nosso patrimônio. Temos uma estratégia. Estamos construindo riqueza aqui. Olhei para o gravador. A pequena luz vermelha piscava firme e verdadeira, capturando cada palavra. Entendo, eu disse. Vocês estão construindo riqueza. E quanto à sua família, Darius? Ele zombou.
Nós somos uma família pai. É isso que estou tentando te dizer. Estamos tentando construir um futuro para esta família, mas você está nos segurando com essa bobagem de maníaco por controle. Respirei fundo. Era o momento. Eu tinha que fazer a pergunta que selaria o destino dele. Não estou falando de você, e Vanessa, eu disse, minha voz dura como pedra. Estou falando de Malik. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. O nome do filho dele pairou no ar como um fantasma. Eu te perguntei 3 vezes sobre dinheiro, continuei. Eu te perguntei sobre a casa. Você falou sobre pontuação de crédito, almoço e patrimônio. Mas em 5 minutos, você não fez uma única pergunta sobre seu filho. O silêncio se estendeu. Eu podia ouvir Darius respirando. Eu podia ouvi-lo mudando o peso do corpo. Ele está bem? Perguntei, minha voz, subindo apenas uma fração. Ele está comendo, ele está dormindo. Você sequer sabe quanto ele calça, Darius, porque os sapatos que ele estava usando eram 2 números menores. Houve um movimento atrapalhado do outro lado. Então Darius falou, mas sua voz estava diferente. Estava defensiva, irritada. Claro que ele está bem. Darius disparou. Ele está com você, não está. Você está sempre tentando nos fazer parecer maus. Você está nos julgando porque não criamos nosso filho exatamente como você e a mamãe faziam. Não estamos falando sobre estilos de criação, eu disse. Estamos falando sobre negligência. Ao fundo, Vanessa perdeu o controle. Ouvi os saltos dela clicando no chão enquanto ela agarrava o telefone. Me dá isso aqui, ela gritou. Então a voz dela estava bem ali na sala comigo, afiada e venenosa. Escuta aqui, Isaia, ela sibilou. Você está tentando nos sabotar. Você tem inveja porque temos mais do que você jamais teve. Você está tentando usar o Malik como um peão para nos controlar. Bem, não vai funcionar. Fiquei em silêncio. Deixei a fúria dela preencher o espaço vazio. Temos um estilo de vida para manter ela. Gritou. Temos uma posição nesta comunidade. Aquela casa é o nosso futuro. É a única coisa que importa agora, porque sem esse ativo, nós não somos nada. Você está me ouvindo? Temos que proteger o ativo. Lá estava. A confissão. Ela não disse, temos que proteger nosso filho. Ela disse, temos que proteger o ativo. A voz de Darius voltou à linha mais fraca dessa vez, mas concordando com ela. Ela está certa, pai, ele disse. Você precisa liberar os fundos. A casa é o nosso patrimônio. Você está mexendo com o nosso futuro. Senti uma tristeza fria me invadir. Era um peso físico pressionando meu peito. Meu filho tinha ido embora. O menino que eu criei tinha sido totalmente consumido por aquela casca oca de homem. Ele tinha acabado de admitir, gravado em fita, que uma pilha de estuque e madeira significava mais para ele do que sua própria carne e sangue. Obrigado, eu disse, minha voz desprovida de qualquer emoção. Obrigado pelo quê? Darius perguntou confuso com o meu tom. Obrigado por esclarecer a posição de vocês, eu disse. Eu tenho tudo o que preciso agora. Espera, pai, o que isso significa? Ele perguntou, o pânico rastejando de volta para sua voz. Quando você vai mandar o dinheiro? Olhei pela janela. Malik estava correndo pela grama perseguindo um esquilo, sua risada fraca através do vidro. Eu tenho que ir, Darius, eu disse. Pai, não desliga na minha cara, ele gritou. Não se atreva a desligar. Estendi a mão e apertei o botão de encerrar a chamada. A linha ficou muda. A cozinha estava quieta novamente. Peguei o gravador e apertei o stop. A pequena luz vermelha desapareceu no preto. Estava feito. Eu tinha a arma. Eu tinha a prova. Sentei ali por um longo tempo encarando o aparelho. Era uma coisa minúscula. Um pedaço de plástico e fio, mas continha o poder de destruir uma família. Ou de salvar uma. Levantei-me e caminhei até o computador. Meus movimentos lentos e pesados. Conectei o gravador e esperei o arquivo aparecer. Anexei-o a um e-mail endereçado a Regina Holt. A linha de assunto eram 2 palavras. A prova.
Apertei enviar e observei a barra de progresso deslizar pela tela. Quando ela desapareceu, senti uma estranha sensação de finalidade. A ponte estava queimada. Não havia volta agora. Caminhei até a porta dos fundos e a abri. O ar frio atingiu meu rosto revigorante e limpo. Malik chamei. Ele parou de correr e olhou para mim, o rosto corado pelo frio, os olhos brilhantes. Ei, campeão, eu disse. Que tal irmos tomar um sorvete? Ele sorriu, um sorriso genuíno e real que alcançou seus olhos. Mesmo no inverno, ele perguntou. Especialmente no inverno, eu disse. Ele correu para mim e eu o peguei em meus braços. Eu o abracei forte, sabendo que tinha acabado de fazer a coisa mais difícil que um pai pode fazer. Eu havia traído meu filho para salvar o dele. Mas olhando para o rosto de Malik, eu sabia que faria tudo de novo em um piscar de olhos. A carta chegou à porta deles numa manhã de terça-feira, entregue por um correio privado. Era uma folha única de papel creme grosso, gravada com o selo dourado do escritório de advocacia de Regina Holt. Era uma obra-prima de neutralidade jurídica. Não ameaçava e não acusava. Simplesmente convidava Darius e Vanessa Turner para uma reunião familiar obrigatória para discutir a futura administração e o planejamento de longo prazo do fundo da família Turner. Era a isca perfeita. Era um convite oficial que falava a língua deles. Usava palavras como administração e planejamento, palavras que sussurravam dinheiro e controle. Eu estava sentado no escritório de Regina quando ela me contou o que eles haviam recebido. Ela tinha um sorriso pequeno e seco no rosto, enquanto se recostava na cadeira de couro. Eles responderam dentro de 1 hora. Isaiah, ela disse. Vanessa me ligou pessoalmente. Ela parecia aliviada. Ela disse que ela e Darius estavam encantados por finalmente deixar esse mal-entendido recente para trás e seguir em frente com as formalidades. Eu podia imaginar perfeitamente. Eu podia ver Vanessa parada em seu hall de mármore segurando aquele envelope pesado, seu pânico se transformando instantaneamente em triunfo presunçoso. Ela teria visto aquilo como uma bandeira branca. Ela teria interpretado o convite formal como um sinal da minha rendição. Na mente dela, o congelamento das contas tinha sido um ataque de birra, um lapso momentâneo de julgamento de um velho senil que finalmente tinha recobrado o juízo. Ela acreditava que tinha vencido a guerra de atrito. Ela acreditava que eu tinha percebido que não podia viver sem eles, ou talvez que eu fosse simplesmente fraco demais para lutar contra ela. Regina olhou para suas anotações. Ela até perguntou se deveria trazer seu consultor financeiro, Regina acrescentou. Ela queria saber se discutiríamos as implicações fiscais da iminente transferência de ativos. Tive que fechar os olhos contra a onda de tristeza que me invadiu. A arrogância cega daquilo era de tirar o fôlego. Eles não tinham aprendido uma única coisa na semana de silêncio. Eles não sentiam remorso. Eles não tinham nenhuma preocupação com o filho que estava atualmente sentado na minha sala de estar, aprendendo a construir uma casa de passarinho. Eles viam essa reunião como sua coroação. Eles pensavam que estavam vindo para assistir o velho rei abdicar e entregar as chaves do reino. Então eles concordaram com o horário. Perguntei, minha voz firme. Quarta-feira, às 10 da manhã, Regina confirmou. Eles estarão lá. Ótimo, eu disse. Eu também estarei. A manhã de quarta-feira amanheceu fria e cinzenta. O céu era da cor de ardósia, combinando com o peso no meu estômago. Eu me vesti com cuidado. Eu não usei terno. Eu não era um homem de negócios. Usei minhas melhores roupas de domingo. Uma camisa social bem passada, um cardigã escuro e calças de tecido. Eu queria parecer exatamente quem eu era. Um pai, um avô, um homem que valorizava a substância sobre o estilo. Dirigi até a cidade com um senso de determinação sombria. Estacionei minha caminhonete na garagem subterrânea e peguei o elevador até o 40º andar. O silêncio no elevador era pesado.
Eu estava ascendendo ao campo de batalha. Sentei-me na sala de conferências com Regina. Era um espaço grande e imponente, com uma longa mesa de mogno que brilhava como um espelho. A vista da cidade era espetacular, mas mantive minhas costas para ela. Eu encarava a porta. Às 10 horas em ponto, as pesadas portas de vidro se abriram. Eles entraram exatamente como imaginei que fariam. Vanessa liderava o caminho. Ela estava vestida para a vitória em um terno creme poderoso que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. O cabelo dela estava perfeito. A maquiagem era impecável. O sorriso dela era brilhante, confiante e totalmente falso. Ela parecia uma predadora que finalmente encurralou sua presa. Ela caminhava com um gingado, o clique de seus saltos no chão, ecoando como tiros. Darius vinha um passo atrás dela. Ele era uma sombra nervosa na órbita dela, segurando uma pasta de couro como se fosse um escudo. Ele usava um terno justo demais, um corte moderno que o fazia parecer que estava tentando demais ser jovem. Eles viram a mim e Regina sentados em uma extremidade da longa mesa, e os sorrisos deles se alargaram. Eles pensaram que aquilo era uma recepção. Bom dia, Vanessa gorjeou a voz pingando uma doçura condescendente. Ela caminhou e colocou sua bolsa cara na mesa com um ar de proprietária. Ela olhou ao redor da sala, acenando em aprovação para a arte cara nas paredes. Estamos tão felizes por estar aqui, ela disse puxando uma cadeira. Estamos muito ansiosos para finalizar o plano e seguir em frente. Foi uma semana tão estressante, mas estamos felizes que você finalmente decidiu ser sensato, Isaia. Ela se sentou alisando a saia. Darius sentou-se ao lado dela, oferecendo um sorriso fraco e tentativo na minha direção. Oi, pai, ele disse. Bom te ver. Olhei para o meu filho. Olhei para o homem que havia reclamado de dinheiro de almoço enquanto seu filho congelava. Olhei para ele e não senti nada, além de uma profunda e oca pena. Regina não sorriu. Ela não ofereceu café. Ela não fez conversa fiada. Ela sentou com as mãos cruzadas em cima da pasta cor de vinho. Bom dia, ela disse a voz fria e formal. Por favor, sentem-se. Obrigado por virem. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. O sorriso de Vanessa vacilou por uma fração de segundo. Ela sentiu a mudança. Ela percebeu que não havia doces na mesa, nem jarras de água, nem boas-vindas amigáveis. Esta reunião, Regina começou as palavras precisas e deliberadas, foi convocada para revisar a execução e a situação atual do fundo da família Turner, especificamente em relação às estipulações descritas no documento. Vanessa se mexeu na cadeira. O jargão jurídico não era o bate-papo amigável que ela havia antecipado. Como os senhores sabem, Regina, continuou Darius, é o beneficiário designado do fundo. No entanto, esse status é condicional. Ela abriu a pasta. O som dos anéis de metal clicando ao abrir foi alto na sala silenciosa. Ela virou uma página e deslizou uma única folha de papel pela mesa de mogno em direção a eles. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para a seção 4, subseção B, ela disse. A cláusula do legado familiar. Vanessa olhou para o papel, depois para Regina, depois para mim. A arrogância ainda estava lá, mas uma rachadura havia aparecido na máscara de porcelana. Ela pegou o papel com 2 dedos como se fosse algo sujo. O que é isso? Ela perguntou com uma risada nervosa. Estamos aqui para falar sobre a transferência. Leia, eu disse. Foi a primeira vez que falei. Minha voz era baixa e áspera como cascalho. Vanessa parou. Ela olhou para mim e, pela primeira vez desde que entrou, viu o fogo nos meus olhos. Ela olhou para o papel e começou a ler. Isso é tudo muito bonito, Vanessa, disse dando uma risadinha que soou quebradiça na sala silenciosa. Ela acenou com a mão desdenhosamente para o papel. Muito sentimental. Eleanor sempre foi a romântica, não foi a Isaia.
Mas realmente, o que qualquer coisa disso tem a ver com a questão prática da transferência dos ativos do espólio? Tem tudo a ver com isso, disse Regina, a voz virando gelo. Como fiduciário, o Sr. Turner foi forçado a avaliar se as condições desta cláusula foram atendidas. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras se assentar na sala. E a avaliação determinou uma falha no cumprimento, ela acrescentou. O sorriso de Vanessa vacilou. Dário se mexeu desconfortavelmente na cadeira, os olhos correndo entre a pasta e o meu rosto. Regina deslizou um segundo documento pela mesa. Ele deslizou pela madeira polida com um chiado suave, que soou como uma lâmina sendo sacada. Prova. A Regina anunciou. Uma declaração médica juramentada do Dr. Clarence Bennett. Vanessa franziu a testa. Dr. Bennett, ela perguntou. Por que você estava vendo o Dr. Bennett, Regina? A ignorou e começou a ler o documento. O paciente apresentou sinais de hipotermia e desnutrição. Ela leu a voz clara e clínica. Exames de sangue revelam níveis de cortisol consistentes com estresse emocional crônico e ansiedade prolongada. A criança está clinicamente abaixo do peso para sua faixa etária. O rosto de Vanessa ficou de um vermelho profundo e raivoso. Você o levou a um médico, ela disparou. Isso é uma violação da nossa privacidade. Nós não autorizamos isso. Você não tem o direito de levar nosso filho a um médico sem o nosso consentimento. Como avô e guardião temporário, o Sr. Turner estava dentro de seus direitos de buscar cuidados médicos para uma criança que ele acreditava estar em perigo, Regina declarou calmamente. Ela não levantou os olhos da pasta. Ela simplesmente virou a página. Prova B, ela disse, deslizando outro papel para frente. Um depoimento juramentado da sua vizinha, Sra. Hattie Mae Johnson. Vanessa zombou, revirando os olhos. Ah, por favor, ela disse. Aquela velha intrometida. Ela está tentando se meter nos nossos negócios desde que nos mudamos. Ela é solitária, Isaiah. Ela inventa coisas para se sentir importante. Regina olhou para Vanessa por cima da borda dos óculos. A Sra. Johnson detalha múltiplas instâncias de observar seu filho Malik deixado sozinho do lado de fora, em clima inclemente por longos períodos de tempo, Regina disse. Ela observa que em várias ocasiões a criança foi trancada do lado de fora, enquanto a família estava dentro. Mentiras. Vanessa cuspiu. Ela é senil. Ela é, perguntei. Foi a primeira vez que falei desde que a leitura começou. Vanessa olhou para mim e por um segundo ela pareceu com medo. Regina seguiu em frente. Ela era um rolo compressor agora achatando as desculpas deles uma a uma. Prova C, ela anunciou. Ela empurrou uma pilha grossa de papéis pela mesa. Era a auditoria financeira. Um resumo financeiro completo de suas contas bancárias e de cartão de crédito dos últimos 24 meses, intimado por este escritório, explicou Regina. Ela apontou para uma coluna destacada. Isso mostra uma renda familiar total de cerca de $80.000 por ano do salário de Darius, contra despesas de mais de $200.000 por ano, disse ela. O déficit, como os senhores sabem, tem sido coberto por presentes discricionários mensais do fundo. Ela bateu no papel com o dedo indicador. Presentes que pagaram por isto, disse ela. Ela começou a listar os itens que eu tinha visto na noite anterior. Um SUV Lexus de $70.000, ela leu. Uma associação em clube de campo com despesas de jantar totalizando $12.000. Múltiplas férias em resorts 5 estrelas. Ela olhou para eles, os olhos duros. Enquanto isso, disse ela, a voz caindo para um sussurro que carregava mais peso do que um grito. Há 0 despesas com atendimento odontológico pediátrico, 0 despesas com programas extracurriculares. E seu filho foi encontrado usando tênis 2 números menores, enquanto a mãe dele comprava 3 pares de botas de couro italiano em um único mês. Vanessa estava sem palavras agora.
Sua boca abria e fechava como um peixe fora d'água. Sua máscara de superioridade havia se estilhaçado, deixando apenas um pânico cru e feio. Ela olhou para os papéis espalhados diante dela. O relatório médico, a declaração da testemunha, os registros bancários. Era um mapa do egoísmo deles. Era uma linha do tempo documentada de sua ganância. Darius havia encolhido tanto na cadeira que parecia estar tentando desaparecer no chão. Ele estava tremendo. Ele sabia o que aquilo significava. Ele sabia que a cortina tinha sido puxada e não havia lugar para se esconder. Mas eles ainda estavam lutando. Eles eram animais encurralados, e animais encurralados mordem. Isso é ridículo, Vanessa gaguejou a voz subindo para um guincho. Vocês estão distorcendo tudo. Nós gastamos dinheiro com a nossa família. Aquele carro é para a família. O clube é para networking, para o trabalho do Darius. Vocês estão tentando nos pintar como monstros porque gostamos de coisas boas. Isso é calúnia. Eu vou processar vocês. Eu vou processar esta firma inteira. Regina não vacilou. Ela nem piscou. Ela estendeu a mão e a colocou sobre um pequeno dispositivo preto no centro da mesa. Prova D, ela disse. Regina apertou o botão e as próprias vozes deles encheram a sala. Era uma gravação da manhã de sábado. O áudio estava cristalino. Primeiro veio o som de Darius, a voz tensa e chorosa. Esta casa é o nosso principal ativo, pai. É o nosso patrimônio. Você está colocando em risco todo o nosso futuro com todo esse drama. O som da própria ganância dele ecoou nas paredes. Soava pequeno e patético na luz fria da sala de conferências. Então veio o som de Vanessa. A voz dela era um silvo furioso e afiado que cortava o ar como uma faca. Temos um estilo de vida para manter. Aquela casa é o nosso futuro. É a única coisa que importa agora porque sem esse ativo nós não somos nada. E finalmente minha própria voz calma e pesada fazendo a pergunta que selou o destino deles. Não estou falando de você e Vanessa. Estou falando de Malik. E o silêncio que se seguiu. O silêncio condenatório e terrível, onde nenhum dos dois perguntou se o filho estava bem. Regina apertou o botão de parar. O silêncio que desceu foi absoluto. Era o silêncio de uma tumba. Eles foram soterrados sob o peso da evidência. Eles foram soterrados sob a verdade de suas próprias almas feias. Observei o último resquício de cor sumir do rosto de Vanessa. Ela parecia ter sido fisicamente golpeada. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Seu terno caro, de repente, parecia uma fantasia que ela estava usando em uma peça que havia sido cancelada. Darius colocou a cabeça nas mãos, o corpo todo tremendo. Eles tinham entrado ali como conquistadores esperando um cheque. Agora eram apenas duas pessoas pequenas e patéticas, despidas e expostas. Regina deixou o silêncio pairar no ar por um longo momento, permitindo que todo o peso das ações deles se assentasse sobre eles. Então ela falou sua voz, o instrumento calmo e final do julgamento. Com base nas evidências apresentadas aqui hoje, disse ela, olhando diretamente para Darius. É a conclusão do fiduciário Sr. Isaiah Turner que o senhor está em violação profunda e irremediável da cláusula do legado familiar. Ela fez uma pausa, deixando a finalidade legal de suas palavras penetrar. Portanto, continuou ela a voz, não deixando espaço para apelação. Estou informando oficialmente que seu status como beneficiário do fundo da família Turner está por meio deste suspenso indefinidamente. Vanessa emitiu um pequeno som sufocado, mas não teve forças para formar palavras. Darius nem sequer vacilou. Ele já tinha ido embora. Além disso, disse Regina, desferindo o golpe devastador final, conforme as instruções do fundo, todos os ativos contidos nele, incluindo a propriedade na rua Maple, número 123, serão imediatamente liquidados e transferidos para um novo fundo protegido. Ela fez uma pausa uma última vez, sustentando os olhares vazios deles. O único beneficiário deste novo fundo
será Malik Turner. O Sr. Isaiah Turner atuará como fiduciário e administrará os fundos para a educação e o bem-estar de Malik até que ele atinja a idade de 25 anos. Estava claro pelas expressões vazias e destroçadas deles que as palavras não estavam sendo totalmente registradas. Eles entendiam que tinham perdido, mas não conseguiam compreender a justiça perfeita e elegante do mecanismo. Eles estavam perdendo a casa não para mim, mas para o filho que haviam negligenciado. Pela primeira vez naquela longa e dolorosa reunião, eu falei. Olhei para o meu filho não com raiva, mas com um senso sombrio de dever. Deixe-me deixar claro para vocês, eu disse, minha voz firme e dura como pedra. Vocês têm 30 dias para desocupar a propriedade. A casa será vendida. Os lucros financiarão o futuro de Malik. Inclinei-me ligeiramente para a frente, certificando-me de que eles entendessem a finalidade das minhas próximas palavras. Vocês não receberão nenhum único centavo. Foi isso. O choque final. O último fio de esperança a que poderiam estar se agarrando foi cortado. Aquilo não era uma negociação. Era um despejo. Aquilo não era um ato de vingança. Era um ato de restauração. Era a lei da consequência, uma lição que eles tentaram tão desesperadamente ensinar ao filho agora visitada sobre eles em sua forma mais pura. Era a promessa que fiz a Eleanor cumprida. O silêncio que se seguiu à saída deles da sala de conferências foi o começo de uma nova vida tranquila. Eu não os vi caminhar até o elevador. Virei minha cadeira para a janela e olhei para a cidade extensa lá embaixo, finalmente, soltando o ar que sentia estar segurando há uma semana. Senti uma estranha leveza no peito. O peso da ganância deles, a preocupação constante com suas exigências e o medo pela segurança do meu neto tinham desaparecido. Eles foram levantados dos meus ombros e substituídos por uma estrada aberta e clara. 30 dias depois, os caminhões de mudança chegaram à mansão na rua Maple. Eu não estava lá para ver, mas a senhora Johnson me contou depois. Ela disse que eles carregaram os móveis e as roupas em silêncio. Não houve festas. Nenhum amigo veio ajudar. Era apenas o eco oco de uma vida construída sobre dívidas sendo empacotada em caixas de papelão. Regina cuidou da venda. Ela trouxe uma equipe para limpar o lugar para esfregar a energia ruim e a pretensão. A casa foi vendida em uma semana para um jovem casal com um bebê a caminho. Espero que eles encham aqueles quartos grandes e frios com calor. Espero que entendam que uma casa é apenas uma casca até que você coloque amor dentro dela. Os lucros da venda foram substanciais. Cada centavo depois de paga a hipoteca foi direto para o fundo Malik Turner. É uma fortaleza de segurança financeira que Darius e Vanessa nunca poderão tocar. Estará lá para a faculdade de Malik. Estará lá para sua primeira casa. Estará lá para dar a ele a liberdade de ser quem ele quiser ser, sem o peso esmagador de precisar impressionar ninguém. 6 meses se passaram desde aquele dia de inverno. O céu cinza e frio deu lugar à luz dourada e suave de uma primavera na Geórgia. As azaleias no meu jardim da frente estão em plena floração, explodindo em tons de rosa e branco. Meu velho bangalô de tijolos parece diferente agora. Não é mais uma casa silenciosa de memórias onde um velho espera o fim de seus dias. Ela está viva. O ar está cheio do cheiro da minha comida, ensopados ricos e pão de milho, e do som da risada de Malik. É um som que ouço cada vez mais a cada dia. Quando ele veio para mim pela primeira vez, ele era silencioso e vigilante como um animal assustado esperando por um golpe. Ele costumava acordar gritando no meio da noite, aterrorizado por ter sido trancado do lado de fora novamente. Eu me sentava ao lado da cama dele, esfregando suas costas, até que sua respiração diminuísse, dizendo a ele repetidamente que ele estava seguro, que ele estava em casa, que eu era o Carvalho e não ia a lugar nenhum. Aqueles pesadelos desapareceram agora. O olhar assombrado e ansioso em seus olhos
Foi substituído pela centelha brilhante e curiosa de um menino que sabe que é amado. Ele está saudável, ganhou peso e suas bochechas estão redondas e cheias. Ele está finalmente livre para ser apenas uma criança. Agora mesmo ele está no quintal. Posso vê-lo pela janela da cozinha. Ele está ajoelhado na terra vestindo um macacão jeans coberto de lama. Estamos plantando uma horta. Foi ideia dele. Ele queria cultivar coisas. Ele queria ver algo nascer da terra. Ele olha para mim, um pequeno senho frustrado no rosto, segurando um pacote de sementes de tomate. Vovô, ele chama através da porta de tela. Acho que coloquei errado. Elas estão tortas. Limpo minhas mãos em uma toalha e caminho para fora. O sol está quente no meu rosto. Ajoelho-me ao lado dele, meus joelhos estalando um pouco com a idade, mas não me importo. Olho para as fileiras que ele cavou. Elas são um pouco tortuosas, mas são profundas e boas. Está tudo bem, campeão, digo a ele gentilmente. A natureza não se importa com linhas retas. Ela se importa com solo bom. Você as colocou fundo e as cobriu. É isso que importa. Ele acena considerando isso. Elas vão crescer, ele pergunta. Elas vão crescer, eu prometo a ele. Mas você tem que ser paciente. Você não pode arrancá-las todo dia para verificar as raízes. Você tem que confiar nelas. Você tem que regá-las, dar sol a elas e esperar. É assim que você constrói um jardim. É assim que você constrói uma vida. Um dia sólido de cada vez. Ele sorri um sorriso genuíno que alcança seus olhos e volta a cavar. Observo-o por um momento sentindo uma onda de orgulho tão forte que quase me faz cair de joelhos. Ouvi dizer que Darius e Vanessa se mudaram para o oeste, para o Arizona. Não sei o que estão fazendo e descubro que não gasto muito tempo pensando nisso. Minha raiva desapareceu, deixando para trás apenas uma tristeza silenciosa e persistente pelo que poderia ter sido. Espero pelo bem deles que encontrem seu caminho. Espero que aprendam que não se pode comprar felicidade e não se pode financiar uma alma. Mas a jornada deles não é mais um fardo meu para carregar. Meu caminho é aqui. Meu caminho é neste pequeno jardim ensolarado. Meu caminho está na rotina simples de levar para a escola e ajudar na lição de casa. Eleanor costumava dizer que é fácil construir uma casa, mas leva uma vida inteira para construir um lar. Por muito tempo pensei que tinha falhado com ela. Pensei que tinha falhado em ensinar essa lição ao meu próprio filho e nossa família rachou sob o peso da fraqueza dele. Mas agora, olhando para meu neto, percebo que não falhei. Apenas recebi uma segunda chance. Este não foi o fim da família Turner. Foi o começo de um verdadeiro legado. Um legado não é medido em valor de propriedade ou contas bancárias. Não é medido pelo tipo de carro que você dirige ou pelo clube a que pertence. É medido em momentos silenciosos como este. É medido em dignidade. É medido na segurança de uma criança que vai dormir sabendo que acordará em uma cama quente. É medido na promessa simples e inquebrável de um avô para seu neto. Levanto-me e limpo a terra dos meus joelhos. Malik olha para mim protegendo os olhos do sol. Vovô, ele diz. Quando os tomates vierem, podemos fazer molho. Como a vovó costumava fazer, sinto uma lágrima escorrer pela minha bochecha, mas é uma lágrima feliz. Sim, Malik, eu digo. Vamos fazer o molho. Vamos usar a receita dela. Ele acena satisfeito e volta para a terra. Fico lá por um longo tempo, apenas observando-o crescer. Eu sou o carvalho e ele é a muda. E juntos vamos enfrentar qualquer tempestade que vier. Esta história serve como um lembrete severo de que as coisas mais caras na vida são frequentemente as menos valiosas. Passamos anos perseguindo status e acumulando bens, achando que estamos construindo um futuro, mas um legado não é construído com tijolo e argamassa. É construído com os momentos silenciosos e consistentes de amor que damos àqueles que mais precisam de nós. Uma criança não se importa com o preço de um tapete ou com o prestígio de um clube de campo. Ela só se importa com a segurança de braços abertos.
A verdadeira riqueza não é o que você deixa em um testamento, mas os valores que você deixa em um coração. Você já teve que ficar sozinho para fazer a coisa certa por alguém que ama. Se você concorda que a segurança de uma criança vale mais do que qualquer mansão, por favor, deixe seu like e compartilhe esta história com seus amigos.